Hoje, dia 20 de novembro, é celebrado em todo o país o Dia Nacional da Consciência Negra. A data coincide com o dia de morte de Zumbi dos Palmares. Mais do que refletir sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, temos a obrigação e o dever de reconhecer a força dessa raça e a beleza da sua cultura. Para falar sobre esse tema, é que hoje convidamos a historiadora e escritora Cristiane Bezerra e também escritor, advogado e vereador André Luiz. Prazer te receber, André, pela primeira vez aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Olá, Dulce, é uma satisfação estar aqui contigo. E você novamente, né, Cris? Hoje a gente não vai falar dos anjos tradicionais. Mas anjos também, anjos também, né? Afinal de contas, a gente pode hoje reconhecer Zumbi de Palmares como um grande herói brasileiro, né? Um grandíssimo. Mas eu quero começar falando um pouquinho de história mesmo. Falando por quê, como surgiu o Dia da Consciência Negra e também falando um pouco de Zumbi, que acaba sendo homenageado com essa lei, né? O brasileiro tinha o hábito de celebrar o 13 de maio, a libertação dos escravos, 1888. Mas o movimento negro não se identificava com essa data, porque ele acredita que essa data é a data do dominante, é a data que foi imposta para uma exaltação a Isabel e que, na verdade, a libertação ainda ficou deficitária, não foi completa. E a morte de Zumbi, o herói negro, que a história omite até determinado momento, e o movimento negro vem com essa identificação. Não, vamos celebrar na data do nosso grande ídolo, do nosso líder, do nosso mártir, o 20 de novembro, como sendo a data da consciência negra. Aí teve toda uma mobilização e esse é o primeiro feriado que nasce efetivamente do povo. Os feriados geralmente são impostos pelos governantes, pela igreja, pelos políticos. Esse movimento não. Esse feriado nasce de uma movimentação do movimento negro brasileiro e vira lei nacional em alguns municípios aquela batalha, vou deixar, não vou deixar. Ribeirão Preto demorou um pouquinho, mas já virou feriado e lamentavelmente o seu programa que tem uma abrangência regional, algumas cidades ainda estão devendo oficializar o feriado municipal. Olha, gente, vamos refletir um pouco mais sobre isso, né? Cris, a gente tem que reconhecer, aliás, eu acho que todos reconhecem isso, de que o negro foi muito importante para a nossa formação cultural, né? Porque o país é hoje, na religião, na gastronomia, na economia, na política, enfim. Existe a consciência, e não existe o reconhecimento ou ainda não existe nada? Eu acho que conquistas têm sido feitas sim, e uma coisa que o André coloca e que eu acho muito pertinente é que o movimento negro conseguiu o feriado, ou seja, o movimento negro, a partir da união das pessoas preocupadas em que a sua cultura não morresse, em que a sua raiz não morresse, foi possível o movimento ganhar corpo, ter adesão, apesar dos questionamentos, porque eu me recordo vários comentários, mas para quê? Para que esse feriado? Para que esse feriado? Então, eu acho que falta muito ainda. Eu acho que a sociedade brasileira ainda deve muito, porque, em verdade, se a gente volta no tempo, o que houve foi um saque. Tá? Nós saqueamos a África, né, de seus filhos, trouxemos para um país dizimando famílias, separando famílias, pais e filhos. Então, quando a gente para pensar de forma muito realista, foi extremamente cruel essa história. Só que como está distante, né, e é engraçado assim, o que não aconteceu comigo ou com a minha família diretamente mais próxima, então é como se não tivesse acontecido. E o Brasil tem uma coisa engraçada assim, nós realmente, eu amo esse país, acho fabuloso, mas a gente tem um olhar de que não existe preconceito no Brasil. Então, eu acho que quando fala de consciência, essa consciência ela tem que ser o mais ampla possível, passa fundamentalmente pela educação. Enquanto nós não estudarmos a África nas nossas escolas e a importância da cultura africana para o Brasil diretamente, muito mais do que a europeia. Sem dúvida. Aliás, a história tem o hábito ainda de valorizar os brancos, né? Como se o país tivesse sido somente construído e feito tudo mais pelos europeus, e esquece a importância do que foi o negro para esse país, né, André? Por isso que a briga para que nos currículos escolares tenha, efetivamente seja implantado
e seja conversado, seja discutido. Hoje nós temos um programa de televisão que você dedica a sua pauta para abordar o tema e convida um negro para falar, porque até pouco tempo também vinham especialistas brancos e tratavam do tema. Mas a discussão é importante e por vezes a Cristiane lembra um ponto importante, as pessoas, para que conversar isso? Quem discute isso, na verdade vocês é que são racistas. Não, é um problema que está acontecendo, é um tema que nos aflige agora, nesse momento, tem que ser muito conversado para ser superado. As pessoas embutem, guardam um preconceito e vão liberando aos poucos, de formas às vezes imperceptíveis para quem comete, mas muito presentes, muito marcantes para quem sofre. Por isso a importância de conversar, de debater e principalmente debater que políticas públicas nós faremos para esse resgate histórico. Tem uma dívida que tem que ser paga, como nós faremos para resgatá-la? Você acha que, a Cris falou de educação, você falou já da obrigatoriedade das escolas hoje com as disciplinas sobre a história da África e também dos africanos. Você acha que dessa forma o país resgata um pouco a contribuição que os negros nos deram na formação do nosso país? Começa a resgatar porque nós temos o estereótipo, nós temos o samba, a capoeira e existe um complexo cultural, intelectual e até genético. Efetivamente, o negro faz parte da cultura brasileira, da formação do povo brasileiro. E por vezes a gente resume muito a carnaval e futebol. Então precisa fazer esse resgate sim. E uma coisa que foi roubada dos negros são os seus heróis. Então o Zumbi é a primeira referência, mas nós temos heróis negros, nós temos negros que combateram nas guerras junto com os brancos, que fizeram a construção do país, não só física como intelectual, e que são preteridos. Verdade. Fala Pelé, negro, Pelé, Pelé. E os outros são apagados, não são apresentados. Esse momento de consciência negra, esse mês é um mês também de resgate. Na pintura, na literatura, na engenharia, na medicina, em todos os setores da vida social, tem a efetiva contribuição dos negros, que muitas vezes é preterida. E, Cris, uma coisa que a gente percebe muito nos movimentos negros são as palestras e as atividades educativas, principalmente focando as crianças, em relação ao autopreconceito. Né? A gente pensa que o país não tem preconceito, que o país não discrimina. Sim, isso está presente, mas o autopreconceito ainda é muito sério. Você enxerga dessa forma? Olha, exatamente por nós não termos uma educação que prime por ensinar, né, que nós temos hoje um país que é resultado desses povos todos, né, nós temos, claro, a cultura italiana muito presente, mas o negro extremamente presente e as crianças que eram educadas, que eram criadas por quem, na verdade? Quem cuidava dessas crianças? Pelas negras. Então, todos esses valores, e às vezes nós encontramos alguns jovens ou algumas crianças negras que não sentem a necessidade de conhecer a sua própria história. Então, por isso que é fundamental passar por esse processo educacional, para que também, não que se crie mas por que não, porque nós temos uma grande história, um grande povo que fez o Brasil ser o que é hoje e que precisa efetivamente ser reconhecido e cada um ter a sua história para contar. André, você acha que os negros ainda se colocam de uma forma a se sentir inferiores diante da sociedade? Tem muito disso ainda? Tem uma geração que foi forjada com isso, cresceu acreditando que era inferior. Tem até um vídeo que circula na internet, ele é norte-americano, mas reflete a nossa realidade, da criança que rejeita a boneca negra. Ela acha que a boneca é má, porque é negra. A criança cresce com referências, se liga à TV, na TV você só vê loira desfilando nos grandes programas. E as pessoas durante muito tempo ensinaram que o negro era feio, que o negro não era inteligente, que o negro não podia. O efeito Obama, quando passa pelos Estados Unidos e chega aqui com sim, nós podemos, chega para dar essa chacoalhada. Nós podemos frequentar uma boa universidade, nós podemos trabalhar em qualquer atividade profissional. Mas existe uma geração que foi acostumada com as piadas, na entrada ou na saída, a Lei Áurea foi escrita a lápis, se você for apagada, você vai voltar a ser escravo, você tem que sambar, você tem que ser alegre. As pessoas imaginam que o negro, quando chega, ele vai dar um show cultural apenas. Esse estereótipo é muito marcante, é muito presente. Muitas crianças foram educadas a temer o negro, a achar que o negro era perigoso. Muitas meninas foram proibidas de namorar homens negros.
foram educadas a acreditar que o negro é feio, o negro tem que se vestir no padrão europeu. Quando o negro usa o cabelo característico ou coloca uma roupa apropriada à sua cultura, à sua ancestralidade, isso é extremamente criticado, a pessoa olhada de lado. Então, tem muita coisa na nossa sociedade. Longo aí. É um caminho longo. É um caminho longo. E algumas coisas que veladas ou não também são verbalizadas. A coisa tá preta, a coisa, né, o claro, escuro. Tudo que é negativo é escuro. Tem uma relação, ainda que as pessoas